Pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula desse curso do Discipulado 1. E na aula de hoje, o tema que eu vou tratar é sobre obediência versus rebeldia. E eu vou trazer para você, nesse módulo também tem um PDF que você vai baixar e você vai acompanhar a ideia total, integral daquilo que a gente quer passar para você, para que você possa passar para os seus discípulos. E esse é um tema que ele é de extrema relevância para os dias de hoje, principalmente nessa cultura que a gente vive aí, que é uma cultura do jeitinho, é a cultura da desobediência, é a cultura do isso não tem nada a ver. Então eu vou mostrar para você, biblicamente, eu poderia pegar vários exemplos, mas eu quero pegar 3 personagens dentro da palavra. E o primeiro modelo de rebeldia é o modelo que está no rei Saul. Esse exemplo aqui, ele está no texto de 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 em 34, e eu vou te contar essa história. A história era a seguinte: Saul, ele tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel. E o nosso Deus deu um comando para ele, para dizer o seguinte: olha, vocês vão ter um embate com os amalequitas, né? Que vem de Amaleque, era um povo contrário tudo que se referia ao nosso Deus. E Deus deu um comando para Saul que era para entrar no território dos amalequitas e simplesmente acabar com tudo. Não era para trazer nada, não era para trazer disposto de guerra, era simplesmente para acabar com aquela história e seguir em direção ao fator obediência. O rei dos amalequitas, o nome dele era Agag. E olha que interessante, Deus falou o seguinte: não poupe nada, resolva tudo, extermine tudo, vamos para frente. Olha o que aconteceu na cabeça do rei Saul. Ele chamou um povo, levantou um exército de mais de 10.000 homens no total. E ele disse o seguinte: pessoal, vamos lá, vamos entrar no meio dos amalequitas, eu vou tirar um povo tal, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar nessa situação, só que o seguinte, não vamos fazer o que Deus mandou não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o melhor daquela terra, o melhor gado, o melhor boi, o melhor trigo, a melhor comida, e vamos trazer para a gente. Vamos poupar. Quando eles entraram lá, Agag, que era o rei dos amalequitas, adivinha o que aconteceu? Ele foi poupado. Ou seja, era para exterminar o inimigo e Saul trouxe o inimigo para dentro de casa. Por quê? Porque Saul tinha problema de obedecer. Sabe aquele tipo de gente que quer assumir uma vida espiritual, mas ele ou ela, sempre eu falo assim, ele ou ela, tá bom? Para não ficar toda vez ele ou ela. Todas as vezes Deus está dando um comando e o povo quer questionar o que Deus está mandando fazer. Não era para trazer Agag, não era para trazer boi, não era para trazer bicho, não era para trazer nada de disposto de guerra. Mas Saul pensou o seguinte: cara, eu vou fazer o que eu quiser. O que aconteceu? Saul desobedeceu, entrou em estado de rebeldia, que é rebelião espiritual, e você pode ter certeza de uma coisa, é duro, mas é verdade. Toda desobediência tem consequência no mundo espiritual. É igual um bumerangue, você vai jogar, ele vai lá longe e ele vai voltar para bater na sua cabeça. Qual o problema de muita gente hoje dentro da igreja? É que a pessoa fala uma coisa e obedece outra, ela não obedece. As pessoas têm problema com obediência. Só que Deus fala o seguinte: o meu princípio é o princípio da obediência. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, que você pudesse até parar, sei lá, coisa de 5 segundos,
Vai na sua Bíblia agora, em 1 Samuel 15, o que acontece? Quem é que aparece? Aparece simplesmente o homem de Deus. Aparece o profeta de Deus, Samuel, e ele vai em direção a Saul. E ele pergunta, né? Imagina aquela cena, falou assim: ô Saul, e aí, tudo bem? E aí, Saul, como é que estão as coisas? Aí Saul, na maior cara de pau, ele vira e fala assim: não, tudo bem, tranquilo. E ele pergunta: ô Saul, que balido é esse que eu estou ouvindo? Que coisa é essa que está rolando aí no arraial? Aí Saul vira e fala o seguinte: não, sabe o que é? Olha só, é que nós fomos lá e a gente viu, pô, tinha tanta coisa boa, a gente decidiu trazer. E outra coisa, a gente trouxe Agag. Gente, por que o povo de Deus, tem problema com obedecer comando? A obediência, ela gera fruto de bênção. O que Deus quer de nós, eu vou até abreviar, Deus quer 4 letrinhas. O, B, D, C. Obedecer. Agora, o que o povo faz? Não, rapaz, que não é bem isso que Deus mandou fazer, não. Não, vamos poupar Agag, vamos deixar, não vamos resolver esse problema, não. Saul traz o problema para dentro. Qual foi a ordem dada por Deus? Responda aí, você que está nessa aula, nesse treinamento. Deus falou o seguinte: cara, resolve esse problema. É para destruir os amalequitas, é para destruir Amaleque, é para destruir Agag, é para resolver. Aí o que os caras vão para lá? Mais de 10 mil pessoas com um líder desobediente. E ele confronta a ordem de Deus e ainda traz o cara para dentro do arraial. É o mesmo que você, a palavra, falou assim: ó, cuidado com o estuprador. Aí sabe o que você faz? Você traz o estuprador para dentro de casa, você tem filho. Pensa, tá percebendo que isso não tinha lógica? E aí quem se manifesta? Quem é a boca de Deus? O profeta. Samuel chega para ele e fala o seguinte: olha, o que você fez foi muito grave. Sabe aquela pessoa que eu acho que amigo da gente não é aquilo que fala, não fala aquilo que a gente quer ouvir. Amigo da gente de verdade fala aquilo que a gente precisa ouvir e na cara, na lata. E eu acho que isso falta um pouco, sabe, no meio do povo de Deus. As pessoas, elas não querem ser confrontadas. Mas vai na tua Bíblia, aí em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, olha o que Samuel fala. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Gente, será que é tão difícil de compreender esse negócio? É só obediência. Você está dizendo: ah, Deus é todo poderoso, Ele é o meu Pai, Ele é o Abba Pai, Ele é o El Shaddai, Ele é o Adonai, Ele é o todo poderoso, Ele é o meu Senhor. Ué, mas que Senhor é esse que você não obedece? Foi isso que foi a ruína de Samuel. Agora, isso aqui é pauleira. Ele vai dizer o seguinte, eu quero dar um destaque aqui no versículo de número 23. Vá lá na tua Bíblia. O versículo de número 23 é um soco na boca do estômago para a pessoa pensar. Tanto para você, quanto para essa pessoa que você vai discipular. Olha o que diz no verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha só, Saul, por não obedecer, ele era pior do que um feiticeiro. Olha isso. Feiticeiro. Olha isso. Isso é muito sério, pessoal.
É mundo espiritual na veia. A parada, a coisa é séria. Saul é um modelo de rebeldia. Todo crente que ele sabe de um princípio e ele não cumpre isso voluntariamente, nisso ele está pecando. É por isso que para estar em Cristo tem que ter um caráter transformado, tem que ter uma vida diferenciada, tem que ter uma nova mentalidade, uma nova visão, um novo coração. Você está entendendo isso? Pelo amor de Deus. E aí, Saul cai. Sabe o que acontece? Aquele reinado que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. E por que muitos sofrem? Por que a humanidade sofre? Por que o homem caiu lá atrás? Porque Deus falou assim, não, você não vai tocar nisso. Aí o que o homem faz? Ele falou assim, será que Deus falou isso mesmo? Você quer ver outro exemplo? Agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Você está vendo um modelo humano de rebeldia, de falta de obediência. Agora eu vou te dar um outro modelo, que é um modelo pesado. Sabe de quem? De um anjo caído. O nome dele é Lúcifer. Lúcifer. Qual foi o problema de Lúcifer? Você lembra disso? Eu vou colocar aí para você. Anota aí. Isaías 14, de 12 a 15. E você vai anotar Ezequiel 28, de 13 a 17. Se você quiser, antes de passar para esse contexto, dá uma lida nesses textos. Lúcifer, ele era um querubim da guarda, um anjo, um ser espiritual de altíssima patente, de altíssimo poder. Saul vivia no mundo físico, Lúcifer vivia no mundo espiritual. Qual foi o problema dele? A rebeldia, a rebelião, a desobediência. E diante de toda essa situação, o que acontece? Essa primeira passagem, pega o PDF aí e lê comigo e acompanha. A primeira passagem ela está enfatizando Satanás como alguém que viola, que deturpa a autoridade divina. Você pode ver toda pessoa que não para em emprego, tem problema de autoridade com os pais, não respeita nada e ninguém. O que é isso? É um rebelde. Quando você fala assim, aquela menina é muito rebelde, aquele rapaz é muito rebelde. Qual é a base da rebeldia? É a desobediência. E a desobediência, ela tem consequências, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O que aconteceu? O poder negativo de influência de Lúcifer foi tão grande que ele cai do mundo espiritual e ele simplesmente arrasta 1/3 dos anjos com ele. Então o que a gente está vendo? Nessa segunda passagem, há uma ênfase na transgressão contra a santidade de Deus. Lúcifer, ele não somente desafia a autoridade, como desafia a santidade de Deus. E o que Deus faz? Pune ele, derruba ele, ele cai. E nisso que cai, ele gera um princípio de rebelião no mundo espiritual. E é isso que a gente está vendo aí. Ou seja, o Atmani, ele fez uma citação que diz o seguinte: a maior exigência que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, servir, ofertar ou negar a si mesmo, mas a obediência. Obediência. Eu quero perguntar para você aí, não sei se você é pai, eu não sei se você é mãe, mas eu queria perguntar para você, você por um acaso gostaria de ter filhos rebeldes e desobedientes? Você gostaria?
Você gostaria de ter filhos que você está falando para ele, olha, não faz isso, e ele bate no peito e vai dizer assim, vou fazer porque eu quero fazer do meu jeito? Você gostaria? E é por isso que lá no início, no livro dos Provérbios, você vai ver que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E que logo no início de Provérbios, ele vai dar uma série de instruções para os filhos, falando sobre o quê? Sobre obediência. Porque a obediência, ela está atrelada às bênçãos de Deus. Agora, vamos pensar o contrário. Qual seria o gosto e o prazer e a alegria, a satisfação de você ter filhos obedientes e tementes ao Senhor Deus? Fala a verdade. É isso que todos nós queremos. E a mesma coisa é o que o nosso Deus quer. Não é uma obediência sacrificial, não é uma obediência pesarosa, não, é uma obediência por prazer. Eu amo a Deus porque Ele me amou e agora eu quero obedecê-lo. Agora, não se engane, não tem ingenuidade. Dentro de mim e de você há uma luta. Há uma luta interna entre a carne e o espírito, porque eles são opostos entre si. Agora, eu te dei dois modelos, um humano e o outro espiritual, mas agora eu quero te dar um terceiro modelo, que é um modelo incrível, que é o modelo do próprio Jesus. Vamos lá? Esse é o paradigma. Qual o modelo de Jesus? Pega aí o teu material e olha que coisa interessante. Jesus Cristo, ele é o modelo da obediência. Saul é o líder da desobediência. Lúcifer é o anjo da desobediência. E Jesus de Nazaré, ele é o modelo da obediência. Eu quero te trazer à memória aquela passagem de Jesus Cristo no Getsemane. Você lembra ali no Getsemane? O que era Getsemane? O Getsemane era um local onde as pessoas ali no Monte da Oliveira, elas amassavam a azeitona para fazer o azeite com pedra. Ou seja, para gerar o azeite, a azeitona teve que ser amassada. E você se lembra que Jesus ele entrou num estado psicológico, emocional. A alma de Jesus estava tão triturada, Jesus ele estava tão angustiado de alma, que Jesus chega a um ponto de transpirar sangue. Mas Jesus, no auge da sua crise humana, ele poderia ter feito como Saul. Jesus Cristo, no auge da sua crise, ele poderia ter feito como Lúcifer. Mas olha o que Jesus disse. Ele disse na sua oração: Pai, passa de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Por que tem muita gente que não tem coragem de fazer a oração do Pai Nosso? Você se lembra? Diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aí qual o problema da gente? Tem gente que ao invés de orar, reza. O que é rezar? Você está repetindo um negócio, você não está pensando. Seja feita a tua vontade. Mas peraí. Pô, mas e se a vontade de Deus confrontar com a minha vontade? Será que eu vou ser um Saul feiticeiro? Será que a vontade de Deus confrontar com a minha eu vou ser como Lúcifer? E aí Jesus vai dizer: Pai, chegou a hora, eu vou te obedecer, eu vou até o final. E Jesus vai dizer mais, ele diz o seguinte: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Percebe?
Olha o nível de obediência de Jesus. Jesus é o modelo ideal do filho obediente, do líder obediente, do senhor obediente, do servo obediente. E aí eu vou dizer para você, olha que interessante, Jesus Cristo, ele escolheu obedecer o Pai. Ele decidiu obedecer e, portanto, ele foi honrado. Mais que todo nome, o seu nome é colocado acima de todo nome. Por quê? Olha, eu quero desafiar você nessa pergunta. Quando você partir desse plano, dessa terra, você quer ser lembrado como alguém que obedeceu ou que se rebelou? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Sabe o que é apostasia? Eram aqueles que antes obedeciam e que agora não obedecem mais. E lá em Apocalipse ele disse: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabe o que você pode fazer com essa aula de teologia que eu acabei de te dar? Em primeiro lugar, é você absorver o conceito e pensar o seguinte: será que de fato eu tenho obedecido à vontade de Deus para a minha vida? Será que eu de fato tenho sido um crente genuíno? Ou será que eu sou apenas um crente da boca para fora? Porque, infelizmente, é isso que a gente tem visto em muitos locais. Agora, não me importa o que estão fazendo, o que importa é o que você está fazendo. Porque ninguém vai dar conta da sua vida perante Deus, senão você mesmo. Então, quando você chegar diante do teu discípulo e você trocar essa ideia, essa lição não é para pôr medo em ninguém. Ela é para gerar reflexão. Porque pensa comigo, Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. Então é o seguinte, vencer. Obediência é sinônimo de vencer. Eu espero que essa aula tenha feito todo sentido para você. Agora pega, reflita, absorva e pratique. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço, Deus te abençoe.